Olá, gente! Boa tarde, voltando aqui para fazer um novo vídeo, né? Porque o vídeo que eu apaguei, eu terminei de apagar ainda há pouco, eu tive que apagar porque eu confundi a palavra, as informações. Ao invés de falar Aurela, eu falei Urdume, então confundiu e o vídeo não ficou legal, eu tive que apagar, tá bom, gente? Esse vídeo, o intuito desse vídeo é trazer algumas informações básicas para quem está começando a costurar, ou quem quer costurar, ou quem ainda não aprendeu. Tem pessoas que já sabem costurar, mas ainda não conhecem essa técnica. Por exemplo, eu tenho uma prima, hoje eu tenho 43 anos, mas ela começou a costurar para mim quando eu tinha 14 anos. E hoje, eu estava ontem na casa dela, nos dias de hoje, ela não conhece a estrutura do tecido. Tem tecido que ela manda outras pessoas fazerem o molde para ela, o corte dos moldes, né? Do modelo da roupa. Então, é nesse foco que eu estou fazendo esse vídeo. Quando eu comecei a fazer um curso básico de costura, eu achei que, eu vou fazer um curso de costura, eu vou levar lá meu tecido, vou levar lá um vestidinho, um blazer, alguma coisa ao meu gosto, né? E vou falar para a professora me ensinar e eu quero vir de lá com a minha peça já pronta, sendo que eu construí. E não é assim. A gente acha que a gente entrar numa escola para fazer um curso de corte e costura, a gente acha que na primeira semana, no primeiro mês, a gente vai sair de lá sabendo de tudo. E na realidade não é isso. Quanto mais nós estudamos, claro que mais nós iremos adquirir conhecimentos. Mas o curso básico na escola do corte e costura, ele inicia assim. Você vai no primeiro dia de aula, você vai, conhece todas as pessoas, né? E lá vai ter aquela palestra, tudinho, mostrar para você o mercado de trabalho, do couture. Acho muito legal quando o Silvio Javarzoni, ele fala que ele é um couture, acho que é mais ou menos assim. Acho muito legal ele falar isso. O mercado, né, que abrange a área profissional da costura. Então, existe uma palestra lá, vocês vão se conhecer, mas isso é o básico, né? Todo mundo tem que se conhecer mesmo na hora que começa as aulas de qualquer outro curso. Só que depois, talvez no mesmo dia, na segunda aula, nós já tivemos a nossa prática em ação. O que seria essa prática em ação? Meu Deus do céu, eu imaginava, como eu falei pra vocês, né? Não sei se vocês viram lá, assistiram lá o meu último vídeo que eu apaguei. Eu imaginava que o meu curso entrava na escola, ia fazer a minha peça pronta e vinha feliz da vida, achando que eu ia fazer de tudo. Mas não era assim. Primeiro, a gente vai aprender a ligar a máquina, conhecer as máquinas, para qual a utilidade dela, manuseá-la, né? Enfiar a máquina, aprender como enfiar. E foi muito importante para mim, porque eu aprendi a lidar com uma máquina, eu não sabia nada. Não sabia o que era pé, pedal de máquina, não sabia como ligava, não sabia mudar os pontos. Gente, eu não sabia nada, nem a coordenação motora que poderia a gente pensar. Todo mundo pensa, né, quando vai aprender a costurar, que aquilo é fácil. Mas a gente tem medo da máquina. É impressionante, tu vai colocar o tecido lá, tu tem o pavor da máquina, parece que a máquina vai te puxar lá para baixo. E a gente vai aprender a coordenação motora, né? Lá. Depois de nós aprendermos a conhecer a máquina, a manusear a máquina, você vai pro treino da costura. Como seria esse treino da costura? Será que você pega um tecido, você vai lá costurar? Evidentemente, não. Você vai fazer os seus testes em umas folhas de papéis. E essas folhas de papéis, elas são todas com treinos circulares, treinos redondos, treinos assim no zigue-zague, treino reto. Eu já tenho uma seleção de formas que você tem que levar a costura, tá? Porque deste ponto você pode querer fazer lá um zigue-zague, fazer uma costura reta ou fazer um bordado, alguma coisa. Você tem que ter essa coordenação motora ao usar a máquina.
Então a gente fazia esses treinos na folha de papel, mas gente, pensa, eu detestei essas primeiras aulas. Conhecer máquina? Costurar na máquina? Não, eu tô ocupada, volte pra lá. Eu vou pegar só. Ai, Jesus. Ai, Jesus, eu começo a gravar o meu marido, o meu neto, Jesus. Começa a me chamar aí na frente. Então, eu não gostava, sabe, de querer conhecer a máquina e fazer aqueles... costurar aqueles papéis lá. Ainda tem mais uma coisa, quando você vai costurar esse papel, você vai começar a treinar a velocidade de você manusear a máquina e como é que você vai estar se desenvolvendo, né, no manuseio do seu ponto lá na coordenação motora. Porque se você não tiver esse treino, você vai colocar um tecido aqui, a máquina vai puxar para ali, vai costurar para ali, vai costurar para ali, vai endoidar. Imagina você estiver no overlock que vai cortando, você destrói o tecido. Mas depois que eu aprendi, eu gostei. Tanto que quando eu cheguei em casa, o meu sonho foi construído logo. Eu quero uma máquina. E a professora insistiu lá me ensinar. Só que, gente, a aula é uma coisa. Na nossa casa, a prática é muito melhor. Eu logo comprei ali, eu tenho ali atrás. Não dá pra enxergar muito. Bem aqui. Uma máquina reta. Minha facilita. E aqui a minha overlock. São duas máquinas simples, básicas, mas que me ajudam muito. Tenho aqui as minhas linas, já faço algumas peças. Essa camisa aqui, eu tô fazendo o teste nela. Mas isso já com o tempo. Porque assim, o básico, você estuda o básico. Aí o que eu aprendi lá foi como... Nós temos que conhecer o tecido, depois disso, a estrutura do tecido. Gente, é muito importante a textura do tecido. Você tem que conhecer a estrutura, ou melhor dizendo, do tecido. Estrutura. Aqui, trama. Aqui o dume. Esse aqui é o fio reto, tá? Ele não tem nenhuma elasticidade. Esse daqui, por mais que seja o tecido plano, que é a trama, ele levemente parece ter uma estrutura de elasticidade, mas não tem, porque ele faz essas voltas aqui nos fios que vem, que é a parte do fio reto, tá? Aqui também tem o corte aqui. Esse corte aqui, do mesmo tamanho aqui, para esse tamanho aqui, vocês levam daqui pra cá. E esse corte se chama viés, é uma estrutura do tecido também, da maneira que você usa. Então, você tem que aprender que naqueles dois lados, que é da parte da largura do tecido, você vê que tem aqueles fiapinhos. Esses fiapinhos lá, sempre tem que tirar, porque ele lá se chama ourela. Era essa parte que eu confundi, que eu chamei no outro vídeo de urdume. Não, ele é a ourela. Ele fica, para ele manter a estrutura do tecido, para não puxar fio, ele mantém os fios lá super acomodados. Mas na hora que a gente vai fazer talhar alguma coisa, sempre a gente tem que cortar, porque aqueles fios, eles estão muito juntinhos lá, que ele acaba entortando todo o tecido aqui, deixando ele meio engelhadinho aqui. Então, gente, vamos aprender a costurar com muita atenção, porque se você tiver uma costura com bastante atenção e com um acabamento com qualidade, gente, a sua peça ganha tanto valor que vocês não têm noção. Claro que eu tenho noção, sim, que vocês compram, vocês vejam qualidade, vocês sabem que é valorizada, né, gente? Então, essa aqui foi a primeira fase. Depois disso, você vai aprender a tirar moldes prontos, já aprendendo, já sabendo a estrutura do tecido. E depois que você sabe a estrutura do tecido, você já sabe colocar lá as bases dos moldes, tudo em cima, para você não perder o tecido. Porque se você não aprender a colocar os moldes em cima do tecido, você perde o tecido. Porque quando você costura, a roupa fica assim, ó, toda torta. E o fio faz com que você corte direitinho, se você conhecer. Depois disso, quando você já estiver apta mesmo, você vai para o aprendizado da construção com seus próprios moldes. Já pensou você comprar um tecido e fazer uma roupa do jeito que você quer? Não sei. Gente, se você tem bumbum avantajado, se você tem seio, você tem cintura, se você não tem, você constrói os seus moldes. E isso que é o importante. Esse aqui é o básico. Você aprendendo o básico, a segunda aula, que já é o mais avançado, você já pega de letra, tá? Então foi esse novo vídeo que eu fiz. Tchau, tchau e obrigada pela atenção de vocês. Curtem, compartilhem e elogiem, dão um coraçãozinho lá. Tchau, tchau.